Eu tenho certeza de que, assim como eu, você também é um admirador da cultura japonesa. Os nossos amigos lá da Terra do Sol Nascente, vou puxar a brasa da minha sardinha, né? São donos de uma gastronomia que eu diria encantadora, de tecnologias mais do que impecáveis e, fundamentalmente, de uma disciplina invejável que todo mundo deveria copiar. Bom, e a partir de agora, vamos conhecer um pouquinho mais do Japão em uma vertente fortíssima, a do desenho de histórias em quadrinhos, do mangá. Nós recebemos então o cartunista e professor de desenho, que é muito respeitado, inclusive, por ter formado toda uma nova geração de artistas profissionais. Boa noite, Magno Brasil. Boa noite, Rony. Um prazer imenso estar aqui no seu programa. Magno, meu prazer. Falar dessa arte apaixonante que é o mangá e que exerce uma influência muito grande hoje na comunicação visual, em todas as mídias, não só nos quadrinhos, né? É verdade. Cinema, animação, é uma coisa maravilhosa mesmo. É engraçado, né? Falamos de coisa do Japão e você tem o sobrenome Brasil. Pois é, né? Para você ver como a arte é universal. Sem né? dúvida nenhuma, bonito. Eu acho que o mangá, ele, na verdade, para mim, ele deixou de ser só um estilo. Hoje ele é uma tendência. É uma tendência, como eu falei para você, universal. Né? Nasceu no Japão, mas se espalhou em outras mídias. Que, na verdade, quando o mangá chegou no Brasil, ele causou, vamos dizer, uma certa estranheza. Sim. É que era diferente e tal. Esse traço, que é tão característico, nasceu mesmo no Japão? Sim, o mangá ele é o termo pelo qual a história em quadrinhos é conhecida, né? Conhecida como, identifica o estilo de quadrinhos japonês, como comics identifica os quadrinhos americanos, gibi no Brasil, filme. Seria a mesma coisa? Então é só uma questão semântica? Não é só isso. Não, estilo? Ele identifica o estilo de quadrinhos, né? É o termo que é usado para identificar o quadrinhos japonês, mas que também está ligado a toda uma estética, técnica de desenho, de narrativa. Claro. E o grande responsável pelo mangá moderno, eu assim, posso dizer assim, que na verdade é o Osamu Tezuka, vamos dizer, o pai do mangá. Não tenho que falar. É famoso, mais famoso que andar para criador do Astro Boy, né? O Astro Boy, Princesa e Cavaleiro, exatamente. Esse é o pai do moderno mangá, do olho grande que a gente fala. Né? Do olho grande. Que foi, inclusive, influência da Disney, né? Ele gostava muito dos desenhos da Disney. E... é por isso? Exatamente. Então, na verdade, todo mangá tem olho grande? Então, ou não necessariamente? Atualmente continua tendo olho grande, mas atualmente eu vou dizer para você que o que talvez identifique o mangá seja o olho expressivo. Tá. Que é uma técnica de você indicar brilho, de você indicar expressividade, independente de ser grande. Olha que lindo isso aí, né? Esses traços, né? Isso aí são trabalhos dos nossos alunos. Então, então você vê que o mangá ele tem uma técnica que tem que ser respeitada, que é o que caracteriza realmente o estilo. E o termo anime seria o equivalente à animação. Quer dizer, é o mesmo tipo de desenho, mas voltado para animação. Me disseram que você ia sentar nessa prancheta exatamente porque você ia desenhar enquanto a gente ia conversar. É verdade? Posso começar? Pode, deve, imagina. Vamos lá. Você acha que é fácil ganhar 4 milhões de dólares num programa assim à noite? Não é. Uma outra coisa, mas enquanto você desenha, eu vou te perguntar. É verdade que o mangá, quer dizer, histórias em quadrinhos do tipo mangá, você lê de trás para frente, quer dizer, em relação à nossa cultura? Sim, porque é o sistema de leitura do Japão, né? Do japonês. Ele lê... Assim, é o contrário, como hebraico, como, enfim... Isso, você respeita isso. É interessante porque esse sistema de leitura, inclusive, eu acho que foi um grande dificultador da chegada dos primeiros mangás no Brasil. A gente teve muito anime no começo, né? Então, a gente falou do Osamu Tezuka, Princesa e o Cavaleiro, Speed Racer, que na minha geração foi... Nossa, Speed Racer! Mas se você observar bem, a gente tinha os animes, mas não tinha o mangá, por causa dessa dificuldade de adaptar ao nosso processo de leitura. Enquanto o quadrinho americano era só você mudar o balão, o japonês você tinha que mudar todo um processo de leitura, que não é só de trás para frente, é da direita para a esquerda. Exatamente. Até a sequência dos quadrinhos e tudo mais. E isso mudou depois na segunda grande explosão do anime no Brasil, que foi durante a geração Cavaleiro Zodíaco. Aí algumas editoras começaram a editar os mangás, mas no sistema de leitura japonês mesmo. E colocavam na primeira página normal nossa um aviso: olha, você está lendo da maneira errada. Então começou a habituar o leitor de mangá a ler na sequência correta. E hoje a gente tem muito mangá
traduzido, mas que você lê no mesmo sistema que o japonês lê, né? Muito bacana. Como é que isso pegou no Ocidente, hein? Pegou porque tem assim, como eu falei para você, não é só um desenho, é todo um sistema de narrativa, um sistema de estética que passou a ser usado em outros estilos. O próprio americano passou a usar isso nos quadrinhos de super-heróis também. O mangá teve uma influência muito grande na comunicação visual atual, para a geração de games também, videogames. Esse estilo que você está desenhando aí, qual é? Então, na verdade, eu estou fazendo você aqui num estilo chamado chibi. Fazendo a mim? Isso, seria uma homenagem a você, né? Fazendo aqui você numa forma de personagem chibi. O que é o chibi? O que é o chibi? Ele é o seguinte, ele seria um desenho bem simplificado, com um olho bem grande. Aqui tem um olho grande mesmo. A cabeça é grande, então a cabeça ela é grande e o corpo é pequenininho. Então é uma estética que é usada atualmente no mangá para transmitir sentimento. Existem chibi, onde você faz o personagem com um corpo de gato, às vezes umas gatinhas. Então é uma estética muito bacana. Então eu vou fazer você como se fosse esse personagemzinho. Tá. Então, no século XIX, Wagner, aqui no Brasil e no mundo inteiro, os cartunistas faziam muito isso, o corpo pequenininho e a cabeça enorme. Sim, sim. É mais ou menos isso, não? Seria mais ou menos isso, só que o chibi, ele tem as características do mangá, que seria, no caso, a técnica para você fazer o brilho do olho, né, a estética do traço, que é muito importante. Esse material que estou usando, por exemplo, que é a caneta pincel, é um material que é usado para finalização. Pincel. É um pincel, é uma caneta que é em forma de pincel. Tá. Entendeu? Então, minha pergunta é simples. Nessa história, como é que é o nome? Chibi. Chibi. Quantos outros existem sem ser esse chibi? Olha, o mangá ele tem várias vertentes. Eu posso dizer para você que ele, na cultura japonesa, ele está tão bem entrosado que você tem mangá até para manuais, para culinária. Você tem estilos, né, que a gente conhece, o Gekiga, por exemplo, que é para mangá de ação. Você tem hentai, que é um mangá bem adulto, né? Um mangá com temas mais eróticos. Enfim, eu posso dizer para você que o maior mercado de quadrinhos do mundo realmente é o mercado japonês. Mas essa história aí também, desses desenhos, muitas vezes você também faz isso, parte para a animação. Sim, sim. Isso o anime seria. O anime Como é que é feita essa adaptação do quadrinho para o anime? Olha, na verdade, o anime, ele, lógico, ele tem apesar de ser um estilo desenho que segue os padrões do estilo mangá, a produção dele é muito mais elaborada, porque você tem que ter uma grande equipe, né? Enquanto que Estou vendo o anime rolando aqui no monitor. Enquanto que você tem, por exemplo, no mangá, né? A produção do mangá, você pode ter uma assistência, alguma coisa, você não faz um anime sozinho, né? Então você tem que ter estúdios bem... Com uma equipe, né? Com uma equipe, exatamente. Mas uma coisa interessante que eu quero falar para você do anime é o seguinte, comparado com a animação americana, o anime é interessante porque ele mantém o padrão 2D, né? A maior parte dos animes ainda são feitos no padrão... Enquanto o americano tem essa paixão pela animação 3D, você pode ver, a maior parte dos animes, eles são utilizando a técnica 2D, né? Eu acho isso muito bacana. Também acho. Você também trouxe algumas bíblias de mangá. O que difere dos quadrinhos convencionais que a gente conhece? Tá. Né? É interessante que a gente fala Bíblia, mas não é livro religioso, né? Na verdade, são os livrões de mangá. É a maneira como... Deixa eu ver aqui. Vai falando, estou ouvindo. É a maneira como o mangá ele é divulgado lá no Japão. Entendi. Alguns desses livrões aí de mangá, eles têm tiragem semanal, para você ver como que é valorizado o mangá no Japão. Muitos jovens mangakas, que são os desenhistas de mangá, eles começam com essas produções, né? Esperando ser a bola da vez. E é engraçado que é de fato, de trás para diante, para nossa cultura, né? É de trás para frente, olha aí. Abre aqui, a capa é aqui. Aqui é o fundo do livro. Aqui é a capa. Olha que bacana. Muito legal isso. Muito legal. Isso aqui o que é? Isso aqui deve ser um... isso aqui é o Zodíaco, né?
Ah, você fala os toys, os bonequinhos. Os toys, isso, é o Cavaleiro do Zodíaco, de é. Câncer, né? Olha. O Cavaleiro Zodíaco, que foi, assim, o responsável pela segunda grande explosão do mangá no Brasil. E Ultraman, esse aqui? Esse é Ultraman, esse é da nossa época, né? Esse é Ultraman. Olha que legal. Eu também gostava de Nacional Kido, Nacional Kido, Kido, Nacional Kido. Você falando Você falando aí do live action, né? Que seriam essas séries dos heróis japoneses. Para você ver que isso também está associado à estética do mangá. Apesar de ser com atores, mas... É que eu falo, a estética do mangá, ela é narrativa, não é só o desenho, né? É todo um conceito que a gente acabou incorporando em outras mídias. E hoje o videogame não existe sem... Né? Ai, que bonitinho. Eu usei algumas características. O que acontece com o Tibia? Isso que eu queria saber. O que você analisa numa pessoa para passar para o papel? O Tibia, ele tem algumas coisas aqui que a gente tem que manter. Por exemplo, não podemos mudar essa estrutura do olho grande, que é a característica dele. Então, o que eu usei para fazer esse personagem? Como você é um grande cantor, então, já coloquei um microfoninho para identificar. E o seu estilo de cabelo, o seu sorriso, não posso abrir muito o sorriso, o queixinho. Então, a gente usa algumas estruturas que lembram você e você vira um personagem de animação. Bacaninha, muito bacaninha. Olha, eu quero te agradecer muito por ter vindo. Estou muito contente com isso. Olha, eu quero agradecer a presença deste impecável professor de desenho, mas é um cartunista de primeira grandeza e sabe tudo dessa história do mangá, que é o professor Magno Brasil. Muito obrigado. Obrigado, eu querido, por ter vindo. Todo meu, viu? Volte mais vezes. Obrigado. Ainda fiquei sabendo que teu pai era amigo do meu. Olha que coisa boa. Você vê? Rapaz, esse mundo é redondo, mano. Não, é aquilo que eu falo pra você. Se não fosse por esse episódio, hoje não estaria sendo entrevistado por você. Né? Obrigado. Foi uma coisa que, na época, meu pai era presidente do Instituto do Açúcar e do Álcool. Foi quando ele conheceu o teu pai lá, né? Que trabalhava com ele. E mudou o rumo da vida do meu pai, que me fez nascer e estar aqui. Obrigado, Magno.